Olá, pessoal! Hoje vou explicar um filme tailandês de comédia e drama juvenil chamado Ugly Duckling Series. Cuidado com spoilers. Mai Non é uma adolescente extremamente reservada e insegura que utiliza uma caixa para cobrir o rosto o tempo todo. Ela enfrenta uma condição peculiar que a faz repudiar a própria face, acreditando sinceramente ser a pessoa mais feia do planeta, precisando assim se esconder das outras. Na verdade, ela não se olha no espelho há mais de 3 anos e evita sair de casa. Mai não compartilha sua moradia com seu irmão Plavan e seu pai, Sr. Bon, ambos sempre preocupados com ela. Em uma noite, Ploan chega em casa com o cotovelo machucado e admite ter cometido um furto para evitar problemas. Ele redireciona a atenção do pai para a irmã, rotulando-a como uma completa psicopata devido à sua condição. Mai Non também sofre ataques de pânico frequentes e tem dificuldades respiratórias quando está ansiosa. O comentário de Plovan a machuca, tornando difícil para ela respirar. Sr. Bon, acostumado com as reações dela ao longo dos anos, a ajuda a se acalmar. Mai Non então narra a história de sua vida em seu blog, explicando como se tornou um patinho feio. Pode surpreender as pessoas saberem que, nos primeiros 13 anos de sua vida, Mai não era como qualquer pessoa normal, com amigos, vida social e autoconfiança. Contudo, na escola média, ela se apaixonou pelo rapaz mais bonito da turma. Ela estava tão apaixonada por ele que um dia confessou seu amor na frente de todos, mas para sua consternação, o rapaz não correspondeu aos seus sentimentos. Em vez disso, ele jogou seu presente no chão. Chamou-a de garota mais feia do mundo e pediu que ela usasse uma sacola na cabeça, declarando que seu rosto era assustador. Todos os colegas seguiram o exemplo do rapaz e a chamaram de feia. O incidente foi tão traumatizante que ela se isolou de todos ao seu redor e se recusou a voltar à escola. Sr. Bon tentou convencê-la do contrário, mas ao perceber que ela enfrentava um problema real, permitiu que ela estudasse em casa. Após o incidente, Mai Non não se olhou no espelho por 1 ano e não saiu de casa. Até que um dia, fora de casa para recuperar um balão preso, um estranho se aproximou e ofereceu ajuda. Mai Non imediatamente colocou um saco de papel na cabeça para esconder o rosto. Nesse momento, ela percebeu que se sentia mais confiante quando seu rosto estava coberto. A posição do saco parecia perfeita, quase como se tivesse encontrado sua alma gêmea. Desde então, nunca mais mostrou o rosto a ninguém. Eventualmente, o saco se transformou em uma caixa porque era mais resistente. Sua família vê o rosto dela de vez em quando, mas Mai não prefere permanecer escondida, até mesmo deles. Dificilmente se permite olhar no espelho. Mai não aproveita a maior parte do tempo conversando anonimamente com pessoas nas redes sociais, sentindo-se mais à vontade online, onde ninguém pode ver os rostos uns dos outros. No dia seguinte, Sr. Bon vai ao médico e pede uma cura instantânea para a doença dela. O médico esclarece que Mai não está doente, ela tem uma condição estranha conhecida como hikikomori, famosa no Japão. Isso afeta principalmente adolescentes ou jovens adultos que vivem isolados do mundo, trancados em seus quartos por dias, meses ou até anos, recusando-se a se comunicar. Segundo o médico, o caso de Mai não é tão sério, pois ela ainda fala com a família, o que significa que ela tem chance de socializar com outras pessoas se for forçada a sair. Seu único problema é o medo. O médico aconselha a Sr. Bon a tirar a filha de casa antes que ela se isole da família também. No jantar, Mai não usa um canudo para comer, recusando-se a tirar a caixa. Sr. Bon, com a voz pesada, pede aos filhos que o ouçam com atenção. Os irmãos não deixam ele falar, presumindo que seja câncer ou que ele é gay. Sr. Bon nega ambas as afirmações e revela que quer que Mai não vá à escola com os irmãos a partir do dia seguinte. Mai não acha que ele está brincando, mas dessa vez Sr. Bon não cede à sua teimosia e está decidido em sua decisão. Até Plavan fica surpreso com a persistência do pai. Mai não declara que o odeia e sai furiosa para o quarto. Chora durante a próxima hora, nervosa com o dia seguinte, certa de que todos a intimidarão por causa da caixa. Mesmo assim, prefere ser intimidada a ser chamada de feia. Plovan traz uma nova caixa para substituir a antiga e oferece ajuda para decorá-la. Em seguida, Mai não tira a caixa pela primeira vez e revela seu rosto, que está longe de ser feio.
Loan a assegura de que não permitirá que façam piadas com ela, mas não a faz se sentir melhor. Os irmãos então decoram a nova caixa para Minhon. Na manhã seguinte, Sr. Bon leva os filhos para a escola, Loan sai do carro e entra, Minhon começa a hiperventilar sob a caixa. Sr. Bon coloca música calmante para ajudá-la e a motiva a entrar. Minhon se desculpa por ter sido grossa com ele na noite anterior e agradece por tentar ajudá-la. Assim que ela sai, Sr. Bon também chora preocupado por sua filha. Minhon segura a respiração e finalmente entra na escola com a grande caixa brilhante na cabeça, atraindo a atenção de todos. Começam a apontar e cochichar, aumentando seu pânico. As risadas deles a fazem lembrar do dia em que foi humilhada anos atrás. Minhon fica tonta e está prestes a desmaiar, mas um rapaz se aproxima para ajudá-la a tempo. Ele também usa um capacete, o que a faz se sentir um pouco melhor. O rapaz se apresenta como Minton, mas ela fica nervosa e foge. Acidentalmente, ela esbarra no cara mais popular da escola, Zero, e seu grupo de amigos. Eles pedem que ela tire a caixa, e quando ela se recusa, a cercam, tentando arrancá-la à força. Minton impede, tira o capacete e revela o rosto. Zero e Minton se encaram com raiva e decidem resolver o conflito fora da escola. Minton segura a mão de Minhon e a leva para longe. Na cena seguinte, ela está nervosamente em pé na frente da sala de aula. A professora foi informada sobre sua condição e pede aos alunos que respeitem sua privacidade. No entanto, como adolescentes típicos, começam a intimidá-la, pedindo para mostrar o rosto. Minton também está na mesma classe e fica irritado com o comportamento dos colegas. Minhon caminha silenciosamente para o último assento e fica com a cabeça baixa na maior parte do tempo. No intervalo, ela vai à cafeteria procurar pelo irmão, mas não o encontra em lugar algum. Os estudantes não param de encará-la e falar sobre ela. Dois rapazes a veem comendo com a caixa na cabeça e a forçam a tirá-la. Todos veem o bullying, mas riem em vez de ajudar. Eventualmente, Minhon deixa a comida e corre para fora, chorando. Quando está sozinha no playground, Minton aparece ao seu lado. Ele está usando um capacete, o que a faz se sentir um pouco melhor. Minton esclarece que gosta da aparência dele com o capacete. Em seguida, ele compartilha seu sanduíche com ela, pois não conseguiu comer antes. Minhon se sente mais confortável falando com ele depois disso. Eles brincam e riem, mas ela diz que não vai à escola no dia seguinte. Minton declara que é seu amigo e a incentiva a ir, mesmo que seja só por ele. Depois da escola, Minton e o valentão Zero se encontram como prometido. Tem uma discussão verbal por causa de suas diferenças. Minton insulta Zero por sempre andar com seus capangas e desafia para uma briga 1 contra 1. Zero aceita e avança, pedindo aos amigos que fiquem para trás. Minton acerta o primeiro soco, mas Zero revida com um golpe igualmente poderoso. Minhon está voltando para casa quando os vê lutando. De repente, a polícia chega e os caras têm que se separar. Zero a vê na saída e a leva consigo. Depois de correr para uma área tranquila, ele tira a caixa de sua cabeça em uma cena climática. Ele vê seu rosto e fica sem palavras com a visão. No entanto, Minhon pensa que ele está olhando porque ela é feia. As memórias de seu passado trauma continuam a ecoar em sua mente, e ela desmaia. Quando Minhon finalmente acorda, ela se encontra na cama do hospital sem sua caixa. Ela entra em pânico e imediatamente precisa usar uma máscara para se acalmar. Seu pai é muito desculpando por tê-la forçado a ir à escola. Ele se culpa por tê-la hospitalizado e permite que ela fique em casa, como ela queria. Surpreendentemente, Minhon declara que quer voltar à escola, apenas porque quer se vingar de Zero por forçá-la a tirar a caixa. No dia seguinte, Zero está sozinho pensando em Minhon, confuso porque ela cobriria o rosto quando é tão bonita. Nesse momento, Minhon aparece e o esbofeteia pelo que ele fez no dia anterior. Quando os capangas tentam se aproximar, Zero os impede. Ele tenta tirar a máscara dela novamente, mas é impedido por Minton. Eles começam outra briga por causa dela, mas ela os interrompe e os leva para um canto. Nesse ponto, as notícias sobre os dois caras bonitos brigando pela garota da caixa se espalham pela escola. Minhon repreende os caras por tornarem sua vida ainda mais difícil. Quando Minton diz que só queria ajudá-las, Zero ri, certo de que Minton está atraído por ela, assim como ele.
Minton também sente que Zero está tentando ficar com Minor e pergunta se é verdade. Zero, envergonhado, nega, chamando Minor de feia. O comentário lembra seu trauma, fazendo-a desmaiar novamente. Minton a ajuda enquanto Zero fica para trás com ciúmes. No dia seguinte, Minor volta à sua fase insegura. Ela se recusa a sair do quarto ou falar com ninguém. O Sr. Bon e Plum estão discutindo o que podem fazer para ajudá-la quando alguém o chama do lado de fora de sua casa. Zero veio se desculpar por seu erro, mas Plum se recusa a deixá-la entrar, acusando de levar Minor de volta à espiral da depressão. Na manhã seguinte, Minton vem animá-la, mas ela se recusa a deixá-lo entrar no quarto. Diante dos repetidos pedidos dele, ela coloca uma máscara facial e o encontra. Para sua surpresa, ele fez uma caixa de patinho que ela pode usar para cobrir o rosto. Minor não consegue deixar de rir ao ver isso. Ele também fez um capacete de patinho para si mesmo. Eles usam seus respectivos acessórios e começam uma banda chamada Daft Punk. Na verdade, eles apenas comem juntos. Minton promete cuidar dela e a convence a voltar para a escola na manhã seguinte. Ele a leva para a escola com ele. Quando Minor está sozinha, Zero se aproxima dela e tenta se desculpar, mas Plavon os perturba e o manda embora. Mais tarde, durante a aula, uma garota chamada Ozônio se aproxima de Meinon e pede um favor. Acontece que um boato sobre Minor e Zero namorando está circulando pela escola, e como ele pode ouvir dela, Ozônio quer que Minor o impeça de intimidar as pessoas. Minor nega ter qualquer coisa com ele e vai embora irritada. Mesmo durante o intervalo, uma multidão de pessoas pede a ela favores semelhantes, mas ela os recusa a todos. Mas então ela é informada de que Zero está espancando seu irmão. Correndo para verificar, ela encontra os amigos de Zero batendo nele no chão. Zero os faz parar e afirma que Plavon começou a briga. Uma furiosa mãe não o chama por ser um ladrão que intimida estudantes fracos por dinheiro e tarefas de casa. Zero olha para seus capangas com incredulidade, pois os havia proibido de intimidar alguém mais fraco que eles. Quando Meinan pede a ele para parar de machucar as pessoas, ele a incentiva a tirar a caixa se ela o fizer, ele promete nunca usar violência para ganho pessoal. Sem outra maneira de ajudar todos, Meinan tira a caixa e revela seu rosto. Todos ficam chocados com a visão. Mais tarde, ela abraça Minton chorando, pois todos a viram hoje. Ele está surpreso de vê-la pela primeira vez, mas se concentra em acalmá-la. Mais tarde em casa, Plavon mostra a ela todos os comentários sobre uma foto que alguém postou dela. Embora os comentários sejam positivos, não convencem Minor de que ela é bonita. Em seguida, ela entra em seu quarto e vê a janela aberta. Zero aparece do nada e pede que ela fique quieta. Ele se desculpa por chamá-la de feia e admite que ela é, na verdade, a garota mais bonita que ele já viu. Depois que ele sai, suas palavras continuam ecoando na mente de Maven. Ela pede ao seu amigo da internet para ver uma foto dela na página da escola. Quando o amigo elogia o quanto ela é fofa, Minor finalmente percebe que eles devem estar dizendo a verdade. Pela primeira vez em mais de 3 anos, ela pega um espelho e descobre que é realmente bonita. No dia seguinte, Minor vai para a escola sem a caixa. Todos os alunos a olham e cochicham, mas desta vez não estão zombando dela, mas sim admirando sua beleza. Apesar de nervosa, Minor está pronta para começar uma nova vida com confiança que nunca teve antes. Inscreva-se para mais vídeos como este, ative as notificações e deixe um like para ajudar o canal. Obrigado por assistir.